A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando, os que estão fazendo parte desse projeto, e os que ainda não se inscreveram no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, eu faço um convite para vocês, meus amados. Porque olha, aonde eu estou indo, para onde eu estou indo, com esse projeto, o foco desse projeto, confrontando os pecados e os ensinamentos que eu estou passando para vocês, irmãos, é só para a salvação. Porque, irmãos, hoje eu teve um estudo aqui, irmãos, que eu estou arrepiado, como diz o outro lá, me deu algo muito triste no meu coração, me entristeceu muito. Porque a própria palavra, a própria situação que veio para mim, ele me colocou, eu voando no mundo, ele mostrou o mundo todo na minha frente, o ser humano. E isso é o que mais me entristece, mas o que me entristeceu mais é para os conhecedores da palavra. Porque quem não conhece a palavra é um sinal que o povo ainda não se converteram e esse não é o povo de Deus. Mas aqui, o povo que não é de Deus, eles podem ser ainda. Porque, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês hoje é vocês começarem a entender quem é Jesus, conhecer verdadeiramente quem é Jesus, o propósito pelo qual ele veio, como veio e para que veio. E o que eu estou muito triste também, irmãos, é porque hoje eu conheci um novo ministério. E, infelizmente, irmãos, também estão se corrompendo, mudando toda a situação. O que eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje, irmãos, que eu fiz até para esse irmão dessa igreja, que se... Por que Jesus veio? Por que a Bíblia existe? Que eu tenho pregado, orientado vocês direto aqui. O que eu faço uma pergunta para vocês, irmãos? Qual é o valor que se dá na vida de vocês? Vocês conhecem quem são vocês verdadeiramente? A essência de cada um? De onde vieram e para onde podem ir? Vocês querem ver aqui, irmãos? Essa igreja, o primeiro templo deles, estava bonito, bem decorado, coisa mais linda. Um povo unido, um povo que trabalha, um povo que tem foco de visão, de crescimento. Mas nessa última igreja, tempo que estão construindo aqui em Curitiba, eu fui lá ver, ainda não está funcionando. Mas a maioria é tudo preto, por fora preto, por dentro preto, os tetos tudo preto. Aí eu faço aqui uma pergunta aqui, irmão. Está escrito aqui em João 8, 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis dos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, irmãos, esse é um dos princípios. Por que Jesus veio? E por que a Bíblia existe? Para ensinar e para mostrar para nós isso aqui. O que Jesus fez, está fazendo e vai fazer, e por que ele veio e por que ele vai voltar. E isso está sendo ignorado, irmão, dentro da igreja. Se Deus permitisse, ou ele quisesse, que o povo
vivesse do jeito que queria, do jeito que querem, fazer o que querem, o que desejam. Deus não tinha enviado Jesus para salvar, não existia a Bíblia para ensinar, para orientar e para mostrar. Porque daí cada um fazia o que queria. Olha, com o tempo que não existia a Bíblia, existia a lei. Por que a lei existiu? Para punir os maus elementos. Aquele que matava morria, aquele que roubava morria, aquele que se prostituía morria. Eliminava o cara, acabava o problema. E servia de exemplo para os outros, que viam, que assistiam e que sabiam isso aí, ver o que está acontecendo. Aí pensar 10 vezes para cometer o crime. Mas hoje, irmão, que é no tempo da graça, você pode fazer o que você quiser, pode abusar do jeito que você quiser, pode fazer o que você quer, desde que você não conheça a Bíblia. Faz. Pode fazer. Mas uma hora ou outra, em teu tempo, você vai conhecer a verdade da palavra. E depois que você conhece e você ignorar ela, tudo, irmão, tudo está focado na nossa vida, na nossa responsabilidade. Jesus veio para um motivo, para salvar. Mas quem tem que tomar a decisão de salvação é nós. Eu, você, nós. Tudo, você viu? A Bíblia existe. Você estuda ela se você quer. Você não é obrigado a estudar. Só que o que ela está te ensinando, está nos ensinando aqui, é justamente para nos livrar do pecado e da condenação eterna. Que eu tenho falado aqui várias vezes, irmãos. O pecado, quem não domina o pecado é dominado por ele. Todo vencido se torna escravo do vencedor. O não saber é natureza humana. Mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. E a negligência para Jesus, para a palavra negligente, é relaxado e preguiçoso. Então o cara não faz porque não quer. Porque condições de aprender ele tem. Tempo tem. Condições tem. E é isso que me entristece, irmãos. Eu estava vendo ali, o irmão mandou uma mensagem para mim, um vídeo de uma certa igreja lá, que não é igreja, que é um terreiro de Umbanda puro, centro de Saravá. É pessoa se jogando no chão, e isso quem faz é demônio, não é Espírito Santo, não. Eu frequentei 22 anos no terreiro de Umbanda, eu sei como é que é as coisas lá, já visitei candomblé, entenderam? De vários tipos. E eu conheço como é que funciona aquilo lá. E o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, se o cara quer fazer o que quer, fazer a vontade dele, faça. Mas ele não pode esquecer que ele vai prestar conta com Deus, com Jesus. E se ele não tiver com Jesus, ele não vai ter a condição de salvação. E a condenação vai ser fogo eterno, irmão. E é isso que Jesus e Deus não quer. Jesus veio para salvar, para libertar o povo. Porque Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todo mundo se salve. Mas por causa da justiça de Deus, ele não pode perdoar isso. E não vai ser perdoado. Porque hoje, Jesus é o nosso advogado, é o nosso protetor. Quando você está uma pessoa, os que têm uma ligação verdadeira com Jesus, que pratica a palavra e vive e crê nele, tem as condições, tem o poder de expelir demônio.
libertar as pessoas que estão presas, sendo escravizadas por Satanás. E é isso, irmão, que Jesus deixou para nós fazer. Vou repetir de novo, que eu tenho pregado, cada vez que eu venho pregar, eu não sei o porquê, mas ele chega nesse ponto aqui, porque eu estou falando com um crente, com quem conhece a palavra, com quem se chama, que se acha que é filho de Deus, que é povo de Deus. Diz que crê em Deus, crê em Jesus, mas olha as obras deles. João 14:12, irmão. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Agora vem outra pergunta. Qual é as obras que Jesus fez? O que é que Jesus determinou fazer? O que é que ele ordenou? O que ele deixou escrito aqui para fazer? Está sendo cumprida? Está sendo obedecida? Estão fazendo as mesmas obras que Jesus fez? Entenderam, irmãos? Por essa razão que o motivo pelo qual o testemunho que eu tenho, aonde eu estava, o que eu estava fazendo e como eu vivia, eu jamais teria condições de chegar onde eu estou hoje. Estar trazendo para vocês a mensagem de Jesus, ser o que sou, aprender o que eu aprendi e saber o que eu estou sabendo, e que eu vou saber muito mais ainda, vou aprender muito mais, porque está escrito aqui, irmãos. E Jesus me deu o dom do ensinamento, e eu aceitei, e eu estou buscando cada dia mais o conhecimento da palavra, porque eu preciso. Para mim chegar até vocês, eu tenho que pregar o que está escrito, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é o que está escrito aqui, irmãos. Porque se a Bíblia é verdadeira, ela é certa. Então eu não vou errar, irmão, não estou errando. E é aqui que eu confio no que eu estou falando para vocês. E esse pastor hoje estava assistindo ali o vídeo dele com um culto ao vivo, culto da vitória. Aí ele pegou e foi lá, abriu lá o livro de profeta. Você lembra que eu já escrevi a respeito? O que Paulo escreveu para os Coríntios, no capítulo 3, repreendendo o povo, anulando o que Jesus mesmo disse, já foi abolido a lei. A lei que nós temos hoje é a justiça de Deus. E essa está dia e noite escrito conosco, nos observando. E quero dizer para vocês aqui, irmãos, ainda mais. Olha o que está escrito aqui no verso 12. Verso 12, capítulo 8, verso 12 de João. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz. Será que Jesus está mentindo? Será que Jesus está se exaltando? Será que Jesus é um simples galardão aí, sabe? Pensa nisso. Quem é Jesus para você? O que ele representa na tua vida? Só na hora da dor? Só na hora que você precisa de alguma coisa, da necessidade? É só isso? Jesus só serve para você, para isso? Nesse momento? Ele é a luz do mundo. Entenderam? Vamos de novo.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados irmãos, de novo vou falar para vocês. A lei já foi, já acabou, não tem mais nada que ter aqui conosco, não serve para nós nada. A única coisa que para nós temos que seguir, obedecer e fazer, ser digno delas, é das promessas de Deus, conhecer as profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir para alertar nós, para que nós não venhamos cair nessa desgraça e estar despreparado quando essa situação chegar, quando as profecias se cumprirem. Ó, o rio Prata está secando. Profecia. Está lá escrito em Apocalipse 9. E quando ele secar, vai ser liberado, vai ser liberto 4 anjos que estão presos lá, que estão lá aguardando tempo e época e tudo. E vai ser liberto ele. E ele vai ser reunido com mais de 200.000 anjos, do nível dele para pior, para atormentar o povo e matar a terça parte da humanidade. Quem que vai ser morto? Os ímpios, os perversos, os que não estiverem com Jesus. E essa Bíblia, irmão, essa palavra aqui, o Novo Testamento, é justamente para preparar o povo para isso, para esses dias. Agora ficam preocupados com detalhes da vida, com mordomia, com o que comer, com o que vestir, com moradia de luxo, com carro novo, com dinheiro na conta. Se Jesus disse lá em Mateus 6,33, busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que ele está falando com isso, irmãos? Faça aquilo que Jesus determinou para você fazer e deixe que Jesus cuida de você e não vai te deixar faltar nada. Quando você está trabalhando em uma empresa, está trabalhando, está empregado, você tem que ser responsável pelo teu trabalho, produzir, para que o teu emprego seja garantido, porque o teu emprego depende de você, da tua dedicação no trabalho, pela produção que se dá, pela qualidade do teu serviço, pela maneira que você se comporta dentro da empresa, que faz parte se encaixa com o perfil da empresa que você trabalha. Aí o teu emprego é garantido. Mas se você começa a aprontar lá, irmãos, você já vai para a lista negra. Primeira oportunidade, dá um chute no teu traseiro e te manda da rua. Jesus, ele está esperando que você tome uma decisão, aprenda, conheça. Se a Bíblia fosse para ser ignorada por nós, ela não teria sido escrita, ela não existia. Cada um de nós fazia o que nós quisesse, viver do jeito que quisesse. Mas se ela existe, é porque ela tem uma doutrina, tem uma disciplina e tem preceitos. Se não cumprir ela, a justiça do Senhor vai prevalecer sobre a gente. E quando a justiça se manifesta na vida da pessoa, olha, é triste, mas não tem como se recuperar mais. Porque quem comete pecado consciente não tem salvação, não tem perdão. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso, irmãos, é o que mais me entristece, é isso. A Bíblia tem, todo mundo tem acesso à Bíblia. Todo mundo pode aprender. Todo mundo pode se transformar, mudar de vida.
todo mundo pode se converter aos maus caminhos. Jesus quer que todos se salvem. E Jesus veio para salvar o mundo. Mas, infelizmente, Jesus ainda alertou. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora pergunto para você. Você tem certeza que você é o escolhido? Então permaneça firme na fé, na palavra e no propósito. Por quê, meu irmão? Se recair. É o que está escrito ali. A mim, o meu povo viverá da fé. Mas aquele que se afastar dela, a minha alma não terá prazer nela. O justo viverá da fé, mas quem recuar, a minha alma não terá prazer nela. Entenderam? Então você vê, quem falou isso não foi eu. Está escrito. Se está escrito, é para ser cumprida, é para ser obedecida. Se não obedecer, a justiça do Senhor vai prevalecer. E Jesus não quer, Deus não quer isso. Agora veja bem, igrejas de anos e anos aí de existência ainda estão presas no pecado, na lei. Todos os profetas, todos os reis, aquele povo de lá são tudo pecadores igual nós. Assim como Deus usou aquele povo lá para fazer aquelas profecias e viver para orientar aquele povo, Jesus está usando nós por meio do Espírito Santo para fazer isso também. Por isso ele falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Porque eu subirei para o Pai e tudo que é pedido a mim eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Né? E tudo que pedires em meu nome eu farei. Tudo! No nome do Senhor Jesus, não é no nome de Jeremias, não é no nome de Isaías, não é no nome de Ageu, não é no nome de ninguém. É no nome do Senhor Jesus, que tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Então Ele é o dono de tudo. E Deus entregou o mundo na mão dele, até o juízo. Agora querem continuar fazendo o que vocês querem? Igreja? O que é igreja, irmãos? É grupo de pessoas, seguidores de Cristo, que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, para ensinar uns aos outros e ajudar uns aos outros. Em comunhão total, uns com os outros. Não é para andar dividido, cada um querer fazer o que querer ser melhor do que o outro. Não é isso. Estão fazendo errado. Por isso que está acontecendo essa desgraça, todo reino contra reino, cidade contra cidade, casa contra casa. Tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, debaixo dos nossos narizes, é tudo para mostrar que as profecias que já aconteceu estão acontecendo. E se você não quer ser pego por elas, por essa justiça de Deus, saia dela, faça a coisa certa. Essas redes sociais aí, irmãos, isso aí é um maior ladrão de almas, roubando a salvação de milhares de pessoas. Mulher velha, homem de barba na cara, cabelo branco, enterrada a cara no celular, assistindo porcaria, outro assistindo jogo, jogando joguinho de carta, que jogo maldito que o diabo inventou, tá nas redes sociais aí. Os caras deixam de estudar a palavra, deixam de ouvir uma pregação verdadeira para ficar vendo isso aí. Você acha que isso aí está alegrando Jesus? Vou de novo repreender, mostrar para vocês que quem prega a antiga aliança
ainda estão no pecado. Não tem nada a ver com Jesus. Não estão com Jesus ainda. Olha o que está escrito. Paulo escreveu para os Coríntios no capítulo 3, do verso 13 em diante. Eu vou falar desde 13 em diante. E não, no 12. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Era transitório, já foi, acabou. Mas os sentidos deles foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha o 15 aqui, irmã, presta bem atenção, que quem sobe no altar e traz aqui, abre a Bíblia Antiga Aliança, para contar a história de um profeta lá que é pecador, agora ele está adorando e está idolatrando ele e está deixando, ignorando Jesus no altar, que é o cabeça da igreja. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele, na lição do Antigo Testamento. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. E o que é véu? Pecado. Por que quando Jesus olhou na cruz, houve trevas e houve um racha na terra? A terra fendeu. O véu que estava lá, qual é o véu que se rasgou de cima e embaixo? No céu e na terra. O pecado foi onde houve a divisão entre a lei e a graça. Estudem a palavra que vocês vão aprender isso. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Vamos ver de novo no 14, irmãos. Mas os sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, na lição, no coração dele. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Quando se converte, quando prega Jesus, quando traz Jesus para dentro do altar e coloca na presença da igreja, fala, esse aqui é o cabeça da igreja e ele veio para te salvar. Aí você está adorando, exaltando e glorificando o nome do cabeça da igreja, o qual a igreja é o corpo dele. E se não há isso aqui dentro das igrejas, não há conversão. O Espírito Santo não atua, não habita nesse corpo, essa pessoa que está longe de Jesus. Aí eles começam lá na antiga aliança, depois vêm para a nova aliança, na graça, aí querem fazer do morcego um beija-flor. E não vão conseguir nunca, irmãos. Porque o que Deus determinou foi. O que é agora vai ser eternamente. Entenderam? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles,
Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Até hoje ainda estão contando história em cima de altar, tirando Jesus dali, rejeitando Jesus, que é o cabeça, e trazendo morto, idolatrando, morto, que já foi. Entenderam? Que aqui, junto com Jesus, eles não estão. Jesus não cita o nome de ninguém aqui. Jesus não manda você ir lá expulsar um demônio no nome de fulano, de Isaías, de rei lá, de Davi, de fulano de Troia. Ele fala, no meu nome. Aquele que crê em mim. Eu não falo aquele que crê em Isaías, de Jeremias, em fulano de tal e ciclano. Ele falou, tá. Não foi vós que escolheste, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. Estão entendendo, meus amados irmãos? É triste, irmãos. Olha aqui o 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A imagem de quem? De Davi? De Jeremias? De Isaías? De Ageu? Não é no nome de Jesus. O povo está destruído, está se auto... Enfim, meu Jesus do céu, está na contramão. O povo, em vez de evoluir, estão regredindo. Por causa da ignorância, a arrogância, a avareza, a idolatria, a heresia. Está entendendo, irmãos? Isso é triste, irmãos. Isso é triste, porque o dia vai ser triste demais. Porque ontem eu falei, hoje vou repetir de novo. Depois da morte não vai haver jeitinho brasileiro. De lá no céu tem um corrupto lá, um cara vai querer abrir uma janela ou levar você, que é corrupto também, para entrar pelos fundos. Lá não vai ter porta de fundo, lá não vai ter janela, não vai ter telhado para você. E lá não vai ter um corrupto para te proteger você, enganar Jesus e levar lá para dentro do reino de Deus. Lá não vai ter isso. Lá só tem uma porta. E quem vai estar lá na porta vai ser só Jesus e os anjos. Então ninguém vai passar por lá cheio de pecado, corrupto, mentiroso, ladrão, cara que não tem nada a ver com ele, idólatra, entenderam? Prostituto, adúltero, mentiroso, fracassado, perdido. Quem está dominado pelo pecado não vai herdar, não vai conseguir chegar lá. Entenderam? Avisado, a Bíblia está avisando aqui, dia e noite está acesso para qualquer um. Não se converte quem não quer. E essas igrejas, que se diz igreja, esse líder de templo, que estão construindo templo, estão pintando de preto. Jesus não habita num lugar desse. Não venha me dizer para mim, você quer a cor, não importa. Importa-se. Mas da maneira que você usa ela. Porque tudo foi criado por Deus. Os demônios usam vela vermelha para uma coisa, preta, vermelha e preta para fazer o mal. E acontece.
usa amarela para fulano de tal, verde para coisa de tal, azul para outra coisa lá, branca para outra. Mas lá dentro desses antros de perdição, do pecado, essas cores fazem efeito. Entenderam? E eu não vi um demônio vestido de branco. Pai de santo, que diz pai de santo, mas lá não tem santo nenhum, se veste de branco, para enganar a torcida. Porque Jesus disse lá, não me lembro qual carta de João, que lá os que vencerem vão andar de vestes brancas. Então, esses que estão lá nos terreiros de Umbanda, cavalo de Satanás, estão lá de branco, tudo é fachada, tudo enganação, tudo mentira. Porque a alma deles está em trevas. Eles estão em trevas. Então não vem dizer para mim, irmãos, que não importa a cor, não importa a veste, importa sim. Por isso existe a doutrina, a disciplina, existe a separação entre o bem e o mal, existe a separação, a treva não consegue resistir à luz, e existe a separação entre o ímpio e o salvo. Entenderam? Os santos. Existe separação, sim. Entenderam? A cocaína é uma planta. Quem criou? Foi Deus. Mas por que estão usando ela para destruir? E outras, essa maconha, o demônio descobriu o poder que ela tem e está usando para destruir o povo de Deus. Então fica com você esse pensamento e esse ensinamento. E agora é com cada um de vocês. Lembra-se que a responsabilidade está sobre nós. A escolha, quem faz, somos nós. A decisão é de cada um. Entenderam? Então fica com você esse lembrete e essa mensagem. E que Deus abençoe a todos. E não esqueça, amanhã estarei aqui. Com a graça do Senhor Jesus. Amém?